Olá, a depressão é o mal do século, todo mundo fala sobre isso. E é algo terrível. Pessoas chegam ao extremo de se suicidarem por conta de uma depressão profunda. E existem alguns estigmas de que homens e mulheres de Deus não podem ter depressão ou entrar em depressão. Mas isso não é verdade, isso é um estigma falso. Homens e mulheres de Deus, como humanos que são, também chegam a iniciar um processo depressivo muitas vezes. Agora, o que não devem é permanecer deprimidos. O que não devem é permanecer nesse estágio depressivo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos homens de Deus que tiveram depressão, entraram em um estágio depressivo, mas não permaneceram neles. Inclusive próprios profetas, alguns dos profetas. Vamos aqui a rápidos exemplos. O profeta Elias. O profeta Elias havia derrotado 450 profetas de Baal, nós conhecemos isso, essa história está registrada em primeiro livro de Reis. Ele havia derrotado esses profetas de Baal, mas Jezabel, casada com o rei Acabe, que adorava Baal, quando tomou conhecimento disso, disse que ia matar Elias, mandou um recado de que mataria Elias. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 19 que Elias foge com medo de morrer. E me deixe ler aqui alguns versículos para que nós possamos entender e contextualizar esta mensagem. Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Abre aspas, disse Elias, abre aspas. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Fecha aspas. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que um anjo do Senhor aparece ali para Elias, acorda Elias, manda que Elias se alimente. E quando Elias acorda, do lado dele já existia uma refeição pronta. E ele ali se alimenta e volta a dormir. O anjo mais uma vez toca nele e diz: acorda, Elias, alimente-se que nós temos uma longa jornada pela frente. E Elias mais uma vez acorda, se alimenta. E quando nós vamos lá no versículo 9, diz que Elias entra numa caverna. Depois disso, ainda nesse estado de tristeza, nesse desânimo que ele estava até então, extremamente desanimado, mas ele entra nessa caverna, está escrito lá. E ali Deus fala com ele e diz: Elias, o que é que você está fazendo aqui? E se nós continuarmos lendo, você vai ver que Elias, ele abre o coração para Deus. Ele diz: Senhor, eu sempre fui muito zeloso com a tua obra, eu sempre fiz tudo que o Senhor mandou. Os israelitas rejeitaram a aliança, quebraram os altares, mataram os teus profetas a espada, e eu sou o único que sobrou. É como se Elias estivesse dizendo ali: Senhor, coitado de mim, eu sou o último, eu já sofri muito, apesar de ter sido obediente a ti, apesar de ter feito tudo que fiz, agora eu corro um risco de vida, risco de morte, melhor dizendo. A rainha lá, a Jezabel, casada com o rei Acabe, disse que vai me matar, eu estou sendo procurado. Então ele ali abre o coração para Deus e derrama as suas aflições, derrama as suas angústias, tá certo? Ele é sincero, ele é honesto com Deus, é isso que Elias faz aí. E o que é que diz a partir do versículo 11? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Vale a pena continuar a leitura, mas por uma questão de tempo eu vou parar aqui. O que Elias fez? Elias abriu o coração para Deus. Elias estava no estado depressivo, entrando no estado depressivo de medo, de angústia. Mas o que é que ele fez?
No primeiro momento que ele estava ali, ele até estava quase se entregando àquilo, mas ele reagiu. Ele abre o coração para Deus. Ele diz o que é que o afligia. E depois ele confia, porque ele espera a resposta de Deus. Mas ele cria ele não cria, melhor dizendo, uma expectativa de como Deus falaria com ele. Tanto é assim que a primeira manifestação foi um vento fortíssimo que separou os montes. E Elias não encontrou o Senhor naquele barulho todo. Depois disso houve um terremoto, mais barulhento ainda. E Elias também não ouviu a voz de Deus ali. Somente quando Elias escuta uma brisa suave, é que ele consegue identificar a voz de Deus. E ali quando Elias se acalma, Elias consegue realmente escutar a voz de Deus, e ele recebe um renovo, ele recebe um novo ânimo, ele se levanta para continuar a jornada que Deus até então tinha para com ele, e ainda teria dali para diante. Ali ele se levanta e continua obedecendo a Deus, e naquele momento a principal missão dele era ungir o profeta Eliseu como seu substituto, e o profeta Eliseu ali se levanta também com fidelidade, com poder, com autoridade, e continua o ministério profético. Você pode até estar entrando em um estado de depressão, mas você não pode permanecer nele. Nós podemos estar iniciando um estado depressivo, mas nós não podemos nos entregarmos a esse estado. Nós precisamos fazer como Elias fez, nos levantarmos e ouvirmos a voz de Deus, e antes disso abrir o coração para Deus, falar das nossas angústias, dos nossos medos, daquilo que nos aflige, e de forma paciente, quietos, aguardarmos para ouvir a voz de Deus. Deus fala de forma estrondosa também, mas geralmente ele fala de forma suave, através dessas mensagens e principalmente através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. E quando você e eu fazemos isso, nós recebemos esse renovo que nós tanto necessitamos, queridos. Existem outros exemplos na palavra de Deus, de mulheres e homens de Deus que também iniciaram um processo depressivo, mas assim como Elias não permaneceram nele, assim como Elias eles não ficaram deprimidos, assim como Elias eles abriram o coração diante de Deus, ouviram a voz de Deus, creram, se levantaram e continuaram confiando, tendo fé nesse Deus que não nos abandona, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que cuida, que zela por nós, que muitas vezes nos deixa passar por aflições para forjar o nosso caráter, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos não nos abalarmos mais com pouca coisa. Quer ver outros exemplos sobre isso? O profeta Jeremias chegou a desejar a morte, mas também não ficou naquele estado depressivo. O profeta Jeremias chegou a amaldiçoar o dia que havia nascido, mas não permaneceu naquele estágio, ou melhor dizendo, naquele estado. Ele abriu o coração para Deus, escuta a voz de Deus, louva, glorifica esse Deus e recebe também um avivamento no seu coração. Noemi, sogra de Ruth, também passou por um estado desse, mas também não permaneceu nesse estado e foi também abençoada por Deus. Portanto, o que Deus fala aos nossos corações nessa manhã, se esse é o seu caso, use os exemplos dos profetas, abra o coração para Deus, abra mesmo, rasgue o coração de Deus, seja sincero e seja honesto, diga o que é que lhe aflige, o que é que lhe angustia, aquiete-se, para que você possa ouvir a sua voz, por meio da leitura da palavra, principalmente, Deus vai falar com você por meio da palavra dele, e ao ouvir a voz de Deus, receba o renovo, se levante, continue caminhando, é um passo de cada vez, é de fé em fé, como diz a Bíblia, um dia de cada vez mesmo, crendo, tendo fé, tendo confiança de que esse Deus nunca nos abandona e nunca vai nos abandonar, nunca nos abandonou e nem vai, é uma garantia dele. Se nós estamos hoje respirando, é graças à bondade do Senhor. Pense nisso. Haja
Tome uma atitude. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.